Aleluia. Irmãos queridos, uma boa noite, amém? Eu quero trazer um tema aqui nessa noite, que durante muitos anos e até hoje é o maior produtor de avivamento. Meus amados irmãos, eu penso que se nós não vivermos um poderoso avivamento em 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, nós temos um vírus muito letal dentro da igreja hoje, chamado apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé, propositadamente, isto é, de propósito, ou levado a isso inconscientemente. Nós temos na igreja do Senhor aqueles que abandonam a fé de propósito, e nós temos aqueles que são levados, mesmo que de forma inconsciente, vítimas, mas são levados, e ainda assim isso é uma apostasia. Você pode perguntar, como que Deus reage à apostasia e ao escândalo? Deus reage à apostasia e ao escândalo somente de uma única maneira, através da renovação espiritual. Renovação espiritual, batismo com o Espírito Santo, derramar do Espírito Santo ou avivamento. Avivamento é a bala de prata de Deus em qualquer apostasia e escândalo. Então você pode olhar para o cenário que nós vivemos hoje, e você vai perceber que, se a igreja do Senhor Jesus brasileira não tiver seus corações aquecidos pelo Espírito Santo, tão logo vai ficar muito difícil ficarmos de pé. E qual é a grande arma para atrair o fogo de Deus? Tem alguma coisa tão importante ou mais importante, prioritariamente, que qualquer outra? A grande arma de Deus, quando Elias entrou em Samaria e preparou o altar do Senhor e convocou o povo ao arrependimento e à oração, e o fogo desceu. Nós não temos, irmãos, nenhuma outra arma para produzir e trazer um grande avivamento do que uma vida de oração. A vida de oração, ou os movimentos de oração, sempre foram a arma principal para atrair e pedir e desejar o fogo de Deus. Quando eu vou para a história, eu vejo que nunca na história e na Bíblia, nenhum avivamento sequer veio sem que antes tivesse um povo clamando e buscando por ele. Sabe por que tarda o avivamento? Dizia Leonard Ravenhill, porque nós estamos dispostos a viver sem ele. Sabe o que isso quer dizer? Nós conseguimos ajeitar a nossa vida sem vida de oração. Você consegue não mentir, você consegue vir à igreja, você consegue não adulterar, você consegue ser um crente moral sem vida de oração, e isso é uma lástima, porque o papel da vida de oração não é só fazer de você uma pessoa moralmente perfeita, é fazer de você uma pessoa espiritual. Então a vida de oração, ela produz avivamento, e a oração mantém o avivamento. Através da oração você passa a receber da parte de Deus um genuíno e poderoso avivamento, e é através da oração que você mantém um genuíno e poderoso avivamento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós precisamos de um avivamento urgente na igreja do Senhor Jesus, e nós devemos clamar e orar por esse avivamento. E se avivamento é a vontade de Deus para o povo dele, e nós não estamos orando por avivamento, na realidade nós estamos de forma inconsciente nos opondo ao avivamento. Não, mas eu não me oponho ao avivamento. Se você não contribui, você está se opondo. Essa é a máxima de Jesus: quem não ajunta, espalha. Quem não é comigo, é contra mim. Eu quero começar lendo com você, 1 de Paulo a Timóteo,
No capítulo 2, no versículo 8, Paulo começa dizendo assim, e tem algumas outras versões nesse texto. Na minha versão, ele diz, nessa sua versão que você está vendo, ele diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas sem raiva. Na minha Bíblia está assim: ordeno que os homens orem em todos os lugares. Eu ordeno que os homens orem em todos os lugares. Nós nunca devemos nos esquecer, irmãos, que o Deus Todo-Poderoso governa o mundo. E Ele não é um Deus ausente. Sua mão está sempre regulando os negócios humanos. Em Salmo 11, verso 4 diz: seus olhos examinam os filhos dos homens. Você sabe como Deus governa a sua igreja? Você sabe qual é o sistema de Deus de governar a igreja, de governar o crente? A verdade é essa: Deus governa a sua igreja pela oração. Deus governa o crente pela oração. E Deus governa seus ministros pela oração. Então, uma igreja que não ora não tem o governo de Deus. Um crente que não ora não tem o governo de Deus. Um ministro do evangelho que não ora não tem o governo de Deus. Pensando nessas máximas que o apóstolo Paulo deixou uma ordem: eu ordeno que todos orem. Não cumprir isso é desobedecer o texto, a palavra do Espírito Santo a cada um de nós. Meus amados irmãos, nada é mais importante para Deus do que a oração ao lidar com o seu povo. Vou dizer de novo: se Deus encontra um crente que ora, a palavra dele entra no coração desse crente de uma maneira. Se Deus encontra um crente que não ora, a palavra dele entra no coração desse crente de outra maneira. O crente que ora absorve qualquer ordem de Deus, qualquer mandamento de Deus, qualquer palavra de Deus. Ele está sensível ao eis meu servo. Eu vi essa semana o apóstolo Luiz Hermínio publicou um vídeo pedindo perdão. Quem viu? Eu não vou falar do conteúdo do vídeo, tá? Eu vou falar, e eu mencionei para tantas pessoas, para mim, em todos os anos de crente que eu tenho, foi a maior aula bíblica e espiritual de um pedido de perdão cristão. Ali naquele vídeo você pode tirar como exemplo como um crente, quando erra, deve pedir perdão, esvaziado da justiça própria, esvaziado da justificativa. Ninguém pede perdão justificando. Ninguém pede perdão tentando dizer: eu fiz isso, mas foi por causa disso. Foi o maior exemplo que eu vi em toda a minha vida de pedir perdão. E não é só de um pastor, é de um crente para outro. Aí eu disse para minha esposa: você sabe o que é isso? Ele começou o vídeo dizendo: eu estava recluso em oração. A vida de oração, irmãos, ela leva você a ser mais sensível às ordens do Senhor. Ela leva você a ouvir, absorver a voz de Deus de uma maneira certa, disciplinada, discernível. Quando não temos oração, nós estamos cheios do ego e da justiça própria, e das desculpas, e das razões. Então fica muito difícil para um crente que não ora, ouvir a Deus. Fica muito difícil para um crente que não ora, seguir a vontade de Deus. Por isso que eu volto a afirmar que nada é mais importante para Deus do que a oração ao lidar com o seu povo. Então, para Deus, lidar com um crente que ora é uma coisa, lidar com um crente que não ora é outra coisa. Por isso que, se nós fracassarmos na oração, nós iremos fracassar em todas as demais áreas da nossa vida.
Se nós formos fracos na oração, nós seremos fracos em todas as frentes de batalhas na nossa vida. Por quê? Porque a oração é a nossa principal arma em qualquer batalha. Te explico. É em oração que nós ativamos qualquer arma espiritual. É a única que ativa qualquer área. Por exemplo, imagine que você tem um botãozinho que liga as suas armas espirituais. E a oração é isso aqui, ó. Tap, 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 tap. Por exemplo, é em oração que você aciona o nome de Jesus, uma arma espiritual. É em oração que você aciona o sangue de Jesus, outra arma espiritual. É também em oração que você aciona a fé para operar milagres. E é também em oração que nós movemos as mãos de Deus. Ou seja, sem oração é um suicídio espiritual. Quem aqui tem coragem de abertamente renegar o nome de Jesus? Renegar a armadura da fé? Renegar o sangue de Jesus? Renegar a fé para operar milagres e renegar as mãos de Deus? Quem aqui tem coragem? Abertamente não temos, mas de forma impensada, quando não temos uma vida de oração, é isso que nós estamos fazendo, renegando todas as armas que foi nos dada nas regiões celestiais. Ou você acha que as suas armas espirituais são lhes dadas automaticamente? Então, sem oração, nós estamos sem armadura espiritual, nós estamos sem armas espirituais, nós estamos sem arma poderosa que é o nome de Jesus, que é acionado em oração, o sangue de Jesus, a palavra e a mão de Deus que nos beneficia tanto. Então fica a pergunta: é possível viver sem orar? Eu sei que todos aqui não têm a mínima coragem de dizer: eu não gosto de orar. Todo crente gostaria de orar, só que não consegue. Essa que é a verdade. E se eu pergunto: é possível viver sem orar? Todo mundo aqui que tem o juízo no lugar vai dizer: é impossível viver sem orar. Mas como é que você está vivendo? Eu costumo dizer uma coisa, o seguinte, preste muita atenção no que eu vou dizer. A falta de oração é um dos pecados mais graves da Bíblia. E deixe-me te mostrar isso, preste bastante atenção. O que você diz a Deus quando você não diz nada? Em um casamento, um dos cônjuges são calados, o outro nem tanto. Por incrível que pareça, segue uma regra em todo casamento: um fala mais, o outro fala menos. E aquele que é calado está sem falar? Não. A esposa sabe, o filho sabe, ou o esposo sabe, todo mundo sabe o que quer dizer aquele olhar, o que quer dizer aquele balançar de cabeça, o que quer dizer aquele silêncio. Todo mundo sabe. Não pense que falar é ter verbos ou palavras. Atitudes é falar. E Jesus deixou isso muito claro. Por isso que eu digo que oração não é só palavras, é também um derramar. Perguntaram para Madre Teresa: o que você diz a Deus quando ora? Ela disse: não digo nada. Mas então o que Deus diz a você quando você está orando? Ela diz: Ele não diz nada. Então, mas que raio de oração é essa? Deixa-me te falar uma coisa. Jesus disse que a oração que Ele ouve não é sempre as que saem de nossa boca. Ele disse que vocês falam a Deus e falam e conversam a Deus, oram a Deus com a boca, mas o coração está distante dele. Em outras palavras, Ele está atento a duas coisas na hora que você está orando. Ele está atento à sua palavra e também à atitude do coração.
E na realidade ele está mais atento ao que sai do coração, para ver se o que sai da boca conjuga com aquilo que está no coração. Então aí eu surjo com a seguinte pergunta: o que você diz a Deus quando você não ora? Deixe-me te explicar isso. A falta de oração, a vida sem oração, é a oração. Você sabe o que é um demônio? Um demônio é um anjo com a cobertura errada. Quem é a cobertura espiritual de um demônio? Quem que é? Satanás. Então, um demônio é um anjo debaixo da cobertura errada. Qualquer um que sair da cobertura certa vai operar como um demônio. Inclusive a palavra demônio é aquele que faz rebelião. E aí ele leva um monte de gente para estar debaixo de uma cobertura errada. Bom, vamos lá. Um demônio é um anjo debaixo da cobertura espiritual errada. E o que é a vida sem oração? É orar ao Deus errado. Deixe-me te explicar isso. O que você ora quando você não ora? Porque você está orando, só não está orando com as palavras. Então se pergunte: o que eu estou dizendo a Deus quando eu não estou dizendo nada? Vamos lá. Qual é a mensagem que a sua falta de oração manda para Deus? Primeira mensagem: não te pedi opinião nenhuma. Como é que a gente consegue ouvir a Deus? Em oração. Como é que a gente consegue ouvir de Deus? Em oração. E quando eu não oro, eu estou dizendo a Deus: não me interesso, não quero saber a vontade de Deus para a minha vida. Ou alguém consegue saber a vontade de Deus para a sua vida sem ter uma vida de oração? Se alguém consegue, me ensine, que eu gostaria de saber. Quer ver mais? Eu quero independência sua. É isso mesmo. Quem ora assina um documento dizendo a Deus: eu dependo de ti, eu não posso viver sem ti, me ajuda, preciso da tua palavra, preciso de uma direção, preciso que o Senhor me guie, Senhor, fala comigo. Isso é o que a vida de oração traz para nós. Agora, quando você não ora, você está cometendo o pecado mais nojento da Bíblia, mais asqueroso da Bíblia, o mais terrível de todos, que é o pecado de Adão e o pecado de Lúcifer. O que Lúcifer exigiu de Deus? Independência. O que Adão exigiu de Deus? Independência. Literalmente eles queriam viver sem depender de Deus. Quem não ora, ele está vivendo sem depender de Deus. Esse é o pecado bíblico mais asqueroso de todos. Por isso que a Bíblia chama isso de rebelião, que é tido como pecado de feitiçaria. Irmão, quem não ora, ele pensa que tem meios espirituais e ele quer conseguir esses meios espirituais de forma ilícita. Qual é o nome disso? Feitiço. Aí, os neopentecostais de 25, 30 anos para cá, ensinou para os crentes que eles não precisam vencer suas batalhas. O pastor vai lá e vence por ele, põe uma garrafa de 5 litros d'água nas costas, pega um monte de pedido e sai subindo de 4 no monte, dizendo: eu vou lutar sua batalha. Não vai não acredita nisso. Por isso que hoje nós temos 25 milhões de crentes desviados. Sabe por quê? Acreditou, não recebeu, decepcionou. Mas os crentes há 35 anos para trás, sabe como é que eles conseguiram sua bênção? Campanhas de oração de madrugada, campanhas de oração em tal hora, buscando a Deus. As mulheres diziam: eu estou numa campanha de oração pelo casamento do meu filho, eu estou numa campanha de oração pelo meu filho. E de repente eles viam, colhiam os molhos das suas orações. Quando o filho se batizava, ela dizia: conquistei. Sabe por quê? Porque a oração, gente, é uma coisa muito poderosa. Oração é uma coisa que na hora que você vai orando, você não vê resultado. Então você vai orando e depositando. Oração é um grande depósito.
Você vai orando, depositando, orando, depositando, orando, depositando, e demora às vezes, até anos, mas chega uma hora que Deus diz assim: vem e saca tudo agora. Aí você vai se lembrar de tudo aquilo que foi orado. O problema é que essa geração de crente não consegue lembrar do que foi orado. Deixa eu falar uma coisa para você: nenhuma vitória na Bíblia foi conquistada sem movimento de oração. Alguém pode dizer: pastor, o seu jeito de pregar contraria a soberania de Deus. É ridículo essa tese. E não contraria não. E eu provo para você que não contraria. Vamos lá. Existem 3 categorias do termo palavra de Deus na Bíblia. Essa é a jogada dos liberais. Eles dizem o seguinte: a Bíblia não é a palavra de Deus, porque tem textos lá que não é a palavra de Deus. Isso é ridículo, eu te explico por quê. Eu tenho um livro que é a minha história, a história da minha vida, é um dos livros mais vendidos que eu tenho. E tem momento no livro que eu conto e falo trechos de história minha, de pessoas que disse aquilo, de pessoas que fez aquilo, que elas falaram, elas disseram e elas fizeram, mas quem escreveu foi eu. Está inspirado por mim aquela história. Significa que o livro deixou de ser meu livro porque tem palavras que não são minhas lá? Se você for lá no livro e tirar do contexto essas palavras que não são minhas, mas fui eu que escrevi, você tirar dali, você vai descaracterizar a minha palavra. Então a Bíblia é um livro biográfico de uma pessoa, Deus. E ali tem a história de Deus, tem a história do seu filho, que ele conta, tem a história do seu espírito, contado por ele, Deus. Tem histórias ruins de seus servos, que ele decepcionou e colocou também no seu livro, e pôs entre aspas, as falas de seus servos, como Saul e tantos outros piores, de Acabe, etc., contadas por Deus. Tem lá os inimigos de Deus, contados por Deus, como Jezabel, como os amalequitas, o próprio Deus contando como um anjo que ele criou, caiu e se rebelou e virou seu inimigo, contado por Deus. E quando você chega no final desse livro, ele volta para a história do único e verdadeiro Deus, falando da eternidade. Se você tira aquilo e você diz, a Bíblia não é a palavra de Deus, você está dizendo o seguinte: muita coisa que foi dita ali é mentira. Mas tudo foi dito, contado pelo próprio Deus. Então, existem 3 categorias da palavra de Deus. Tem a palavra de Deus escrita, tem a palavra de Deus encarnada, e tem a palavra de Deus revelada. A palavra de Deus escrita é a palavra de Deus, a Bíblia. Ela é inerrante e ela é infalível, como eu já expliquei. E deixe-me te explicar isso de uma forma bem interessante. A palavra de Deus encarnada é Jesus. Ele também não muda. 2 dessas 3 características da palavra de Deus não mudam. A palavra de Deus escrita não muda, é uma sentença. O que está no papel não muda nem com a sua oração. O que está na tabuinha escrita que veio para o papel não muda nem com seu jejum, oração, seu clamor, etc. Mas você tem também a palavra encarnada, que é Jesus, também não muda. O Senhor não muda. Agora, a terceira palavra de Deus, que é a revelada, o que é a palavra revelada? É a palavra, muitos usam o termo rema, é a palavra dita pela segunda vez. Vou te explicar isso. A Bíblia tem por sentença muitas profecias e não vão mudar. Apocalipse é uma sentença. Por exemplo, Jesus vai voltar, e isso está desde o Velho Testamento. Então não importa se orando ou não, vai ter grande tribulação e etc, e ele vai voltar. Entende o que eu estou falando? Isso é o que? Uma sentença. Isso não foi dito pela segunda vez, isso foi dito pela primeira vez. Agora tem profecias que são rema, dito pela segunda vez, como por exemplo,
aonde está escrito na Bíblia, lá no início, que viria uma cidade chamada Nínive, e depois ele iria destruir essa cidade, e ele mesmo iria se arrepender do que disse, e voltar atrás e não destruir a cidade? Isso não é uma sentença. Olha lá, por que Deus voltou atrás na questão de Nínive? Porque não era uma sentença, era uma palavra dita pela segunda vez. Não vem como uma sentença na Bíblia. Você entende o que eu estou falando? Aí ele falou assim, vai lá, vou destruir a cidade se arrependeu. Ele decidiu não destruir a cidade. Eles jejuaram 3 dias, porque não era uma sentença. Agora, meus irmãos, quando você vai falar de coisas como perdão, graça, misericórdia, juízo, ira de Deus, misericórdia de Deus, esses são atributos de sentença, não muda. O que está na Bíblia escrito como sentença não adianta orar. A Bíblia diz que o pecador que não se arrepende vai para o inferno, e não adianta orar para tirar a alma dele do inferno. Uma vez estando lá, acabou. Isso é palavra de Deus escrita. Existe céu, existe inferno, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, e não adianta. Ninguém decide que alguém vai para o céu através da oração, é pela fé em Jesus. Agora, a vida de oração é uma sentença bíblica. Sabe o que quer dizer isso? Não adianta você falar assim, no final dos tempos, vai vir um avivamento para um povo de Deus que não ora. Vai mudar. Não vai mudar. Vou te explicar isso de maneira bem clara. O Senhor disse, e veio uma promessa, que o povo de Deus, o povo de Israel, sairia do Egito sobre a mão forte de um libertador. Está escrito, e assim será feito. A profecia foi dita, e assim será feito. Aí você pensa o seguinte, se Deus decidiu livrar o povo de Israel do Egito por um libertador, por que ele não fez isso rápido? Por que esperou 400 anos? Se tem uma palavra profética de libertação do povo de Israel, bom, a resposta é igualzinha à nossa hoje. Há uma promessa que Jesus Cristo vai voltar para buscar o seu povo, amém? Mas por que está durando 2000 anos? Porque o povo de Deus ainda não disse Maranata. E esse negócio de dizer Maranata não é dizer Maranata. Eu vou te explicar o que esse texto quer dizer. Jesus só irá voltar quando toda a igreja estiver ansiando por isso. Isso é Maranata. Esse desejo seu pela volta do Senhor que vai trazê-lo. O povo ainda não está desejando ainda não, como deveria não. Então vamos lá. O irmão diz que você tem que entender a vida de oração. E complicar é o seguinte, não, o que Deus decidiu fazer, Ele vai fazer, isso não vai mudar com a minha oração ou não? Depende, calma. Tem coisas que Deus não vai mudar com a sua oração, mas tem muitas que Ele vai mudar com a sua oração. Ele mudou a ideia dele lá em Nínive. Olha lá, 400 anos de escravidão. De repente o Senhor chama Moisés e disse, Moisés, desça no Egito, porque porque agora eu ouvi a oração do meu povo. Opa, por que Deus demorou 400 anos para libertar o povo? Está nessa fala do Senhor a Moisés, porque não tinha gente orando. Quando criou o movimento de oração, Deus disse, eu estou ouvindo a oração desse povo, agora desce Moisés, desce, porque eles oraram agora. Há um texto bíblico muito poderoso, que é a história de Ezequiel. O Senhor disse, o profeta Ezequiel, falando em nome do Senhor, o Senhor disse que, sabe por que a nação de Israel foi destruída? Eu procurei, olha o que o Senhor disse para Ezequiel, eu procurei alguém que estivesse orando pela nação de Israel, para que ela não fosse destruída, mas como a ninguém encontrei, a nação foi destruída. Então por que a nação foi destruída? Porque ninguém estava orando. Deus não é soberano? Deus é soberano ou não é?
Mas ele não vai mudar o critério que ele mesmo estabeleceu de pedir e dai-se-vos-á. Clama a mim e eu responderei. Vocês têm que orar para ter acesso a mim. Ele não vai mudar isso, nem amando você de paixão. Não tem, até Jesus, o verbo de Deus, o Filho unigênito de Deus, teve que orar para ter acesso ao Pai. Quando ele foi homem, ele teve que orar todos os dias de madrugada. Que raio de pregação de avivamento é essa hoje, que não estimula a igreja do Senhor à vida de oração? É um oba-oba absurdo. Ninguém chorando, ninguém se arrependendo, ninguém clamando, ninguém com torres de oração, ninguém orando de tarde, ninguém orando de manhã, ninguém orando de madrugada, dizendo avivamento. Não tem avivamento enquanto o povo de Deus não fizer como o povo de Israel, clamar por libertação, clamar pelo libertador, clamar pelo fogo do alto, se arrepender, chorar, até que o Senhor intervenha. Quando eu prego isso, parece que eu sou ruim, que eu sou o mais novo, como dizem por aí, lacrador da internet. Não, meu irmão. Eu sei que o Senhor tem levantado muita gente no Brasil que ama avivamento, mas eu duvido que tem muita gente que ama mais avivamento do que eu. Eu sou um dos grandes defensores da igreja. Mas hoje, o que eu vejo? Aonde estão as reuniões de oração? Ai, pastor, eu não gosto de fazer vigília, que dá sono. Ô irmão, eu não gosto de falar isso que eu vou falar, mas é verdade. Você vai orar. Quando aparecer uma enfermidade do nada na sua casa, você vai entrar em desespero. Você vai orar de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora. A hora que você não estiver fazendo nada, você vai estar orando. Você vai orar a hora que bateu uma situação financeira tão desesperadora em você, sem saber o que fazer. Você vai orar de manhã, de tarde, de noite. Você vai orar quando você tiver filhos que abandonam a fé e de repente você descobre que estão usando drogas. Você vai orar. Ou eu estou errado? Ei, meu irmão, Deus não vai mudar seu critério. E o critério bíblico para ouvir Deus é orando. O critério bíblico para receber as bênçãos de Deus é orando. O critério bíblico para receber uma cura é orando. O critério bíblico para ser espiritual é orando. O critério bíblico para ser cheio do Espírito Santo é orando. O critério bíblico para ser batizado do Espírito Santo é orando. Aonde é que você leu que alguma coisa sobrenatural vai acontecer? Você quer uma prova que muitas coisas desses que juntam muita gente atrás de muitos cantores não tem Deus nisso? É só você ver se eles estão se preocupando até com o cantor. Não estão. Eles pegam o celular e ficam ali, ó. Nem com o cantor eles estão preocupados. Estávamos numa conferência, 3 dias de conferência do Espírito Santo, e no último dia, um monte de gente pregou, foi uma benção. No último dia foi aquela banda Livre, do Juliano Som, Livres para Adorar. Irmão, o povo estava vindo de uma conferência do Espírito Santo, esse era o último dia. Eles esqueceram exatamente tudo que ouviram na conferência, e arrancaram seus celulares do bolso, e parecia uma coisa nojenta, asquerosa. Esqueceram da adoração que estavam prestando, esqueceram do amor pelo Espírito Santo e por Jesus, e se tornaram, sabe o quê? Fãs de um famoso num show. Eu parei tudo. Pode parar, Livre não vai cantar mais, pode me odiar pro resto da vida, mas não vai cantar. Vocês esqueceram o que o Espírito Santo estava fazendo aqui?
Aí eu fiquei como antipático. Por incrível que pareça, essa foi a última conferência. Já tem uns 5 anos. Paciência. Paciência. Jesus Cristo disse: orai ao Senhor da seara, para que Ele envie obreiros. Meus irmãos, Jesus pode salvar o mundo sem você orar. Jesus pode salvar sua família sem sua oração, mas Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer porque Ele disse qual é o critério: para que eu ganhe o mundo, a igreja precisa orar ao Senhor da seara para enviar obreiros à seara. Então, se nós temos pouca gente em missões, pouca gente para evangelizar, nós temos culpa porque nós não oramos. Como é que funciona? Eu oro para que o Senhor incendeie os corações, para que os irmãos na cadeira aceitem a chamada de pregação do evangelho. Há uma pesquisa aí dizendo que a igreja evangélica brasileira, em mais 10 anos, ela vai ser como igreja anglicana nos Estados Unidos e misericórdia, eu rejeito isso na hora, na Europa. Por quê? Porque ela não vai ter mais pastores, porque os jovens não estão querendo mais ser pastores. Os pais falam assim: filho, o que você quer ser quando quer ser pastor? Tá, mas estuda primeiro. Pastor é burro, é? Tipo assim, se o rapaz decidir fazer teologia, é um absurdo, você tem que fazer outra coisa. Aí ele vai para a faculdade, como o pastor André Valadão falou esses dias. Quando ele chega lá na faculdade, ele não está bem espiritualmente, as ideologias engolem ele. E tem acontecido isso com pelo menos 40% dos crentes, sabia? Vão para lá, se desviam lá. Foi isso que ele quis dizer. Aí o que você faz? Você começa a orar por avivamento. Você começa a orar para Deus despertar a igreja. Aí você ora pelos obreiros na seara. O que Deus faz? O Espírito Santo começa a queimar os corações de irmãos que têm chamadas para desejarem pregar o evangelho. Por que tem poucos hoje? Antigamente um monte de gente queria ser igual pastor, vinha à frente, eu quero ser obreiro. Por quê? Porque nós não estamos orando ao Senhor da seara para que Ele envie obreiros ao campo. Você entendeu? Deus tem condição de salvar o mundo sem sua oração, mas existe um critério que Ele estabeleceu, e Ele não vai passar por cima desse critério, que é: igreja, você precisa orar ao Senhor da seara, para que Ele envie obreiros à seara, porque os campos estão brancos. Desde a época de Jesus os campos estavam brancos. Por isso que o profeta Samuel afirma em 1 Samuel 12, 23, que deixar de orar é um pecado gravíssimo. Grave. O pecado de deixar de orar é tão grave que a todos esses que não têm uma vida de oração deveriam dobrar o joelho e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas pastor, mas se eu já não oro, como é que eu vou dobrar o joelho? Aí, pois é. Sabe como é que você tem uma vida de oração? Indo ao Senhor e pedindo: Senhor, ensina-me a orar. Esse é o começo. Deus não entende isso como uma oração eficaz, mas Ele entende isso como uma fome. Aí Ele coloca em você o que a Bíblia chama de espírito de oração. Aí de repente você passa a ter vontade de orar, fome de orar, desejo de orar, porque você foi a Deus e pediu: Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero orar. Senhor, eu não consigo orar, e sei que não tem como ser um crente fiel. Sabe, irmãos, o que nós estamos vendo aí, coisas que são inconcebíveis. Crentes falando palavrões. O mesmo que compõe coisa linda fala um palavrão absurdo. Pastores que falam palavrão pregando. Por quê? Porque estão acostumados a falar. Porque fala no dia a dia. A falta de oração, olha para mim, ela diminui o seu padrão espiritual. Vou explicar. É o seu nível espiritual que determina o seu referencial. Por que o crente
não respeita mais coisas espirituais. Então ele está lá. Tem igreja aí, ó, que liberou álcool. Sério? Pois na sua confissão de fé que pode beber. 70% dos crentes nas igrejas vieram do álcool. E os argumentos é dizendo, a Bíblia não diz que é pecado. Aí um bonitão disse o seguinte: eu na minha casa bebo socialmente e eu consigo ter o controle. Você consegue, mas o seu filho que vê você vai conseguir? Você não tem noção do que você está fazendo. Você não tem noção do que você está fazendo. Aí os bonitão falam, eu bebo porque certos pregadores históricos bebiam. Eu fumo, porque agora tem pastor também que fuma e está defendendo, porque Spurgeon fumava. O que nós temos agora? Pregadores que você entra num camarim e está lá com charutão fumando, cachimbo, charuto, cigarro. Você entra lá, está bebendo uma. Aí os bonitão falam, não, beber não é pecado, fumar não é pecado. O outro disse assim, fazer sexo com a namorada também não é pecado, contanto que ela seja de maior e você a ame. Essa é a igreja que não ora, gente. Por quê? É o seu nível espiritual que determina o referencial. Uma igreja longe do jejum, uma igreja longe da oração, uma igreja longe da palavra de Deus, ela vai se aproximar do quê? Dos modismos, do mundo, sabe? É o seu nível espiritual que determina seu referencial. Mais música secular, pastor. Irmão, tem 3 tipos de música. Atento: música de Deus, música do diabo e música não é nem de Deus e nem do diabo. É para quem? É para qualquer coisa. É para o bicho, para a onça, para o jacaré, para a esposa, para o filho, é para qualquer coisa. Não é nem de Deus e nem do diabo. Pastor, então qual eu devo ouvir? Vamos lá, vou te fazer uma pergunta. Onde nasceu a música? Aonde? Fala bem alto. Mas você está com vergonha de falar? Aonde nasceu a música? Quem cantando? Quem? Para quem cantam? Então acabou, irmão. A música foi feita originalmente para a glória de Deus. Eu sei que eu vou ser cancelado por isso, que vão plantar batata. Olha para mim, presta atenção. O que é música? Música é um portal emocional. O que ela faz? Vou te explicar. Eu estava pregando nos Estados Unidos, terminei a minha pregação de avivamento, veio falar comigo uma irmã. Ela já começou dizendo que ela está lutando já há 11 anos contra o alcoolismo. Eu ouvi e falei, poxa, que pena, né? Ela falou, mas pastor, eu fiquei 20 sem pôr álcool na boca. Falei, mas por quê? Você deu uma recaída? Ela falou, tive uma recaída. E eu queria falar com o senhor, desculpe, sabe como eu tive a recaída? Olha bem, presta atenção. Ela brigou com o marido, brigou feio, pegou o carro e saiu de casa, andar na cidade para espairecer. Tem muita gente que faz isso aí. Pega o espírito do giramundo e fica andando ali do nada. Nada com coisa nenhuma, pensa que isso resolve. E saiu. De repente ela parou num posto de gasolina. Quando ela parou no posto, tinha um flashback. Música dos anos 80, 90, que é muito bom, né? Aquelas músicas do filme do Stallone, que são as melhores. Eu já disse que eu vou consagrar o Stallone a apóstolo. Irmão, se é Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, Denzel Washington, Lee Nielsen, Jason Statham, eu nem quero saber se o filme é bom. Eu já estou assistindo. Quem quer esse aí? Então vou assistir. E você, presta atenção. Quando ela ouviu o flashback, do que ela lembrou? Quando ela era alcoólatra, ela bebia nos bares e tal. Ela disse que sentiu o gosto do álcool na boca. O que ela fez? Entrou na conveniência e pegou o que era para ser uma Superbook pequenininha, só uma pequena, uma cervejinha.
Ela falou, uma não vai fazer mal. Ela disse que deu tanta saudade que saía água da boca. Ela foi lá e bebeu. E agora ela está me contando que já está há 11 anos de novo lutando. O que é música? Música é um portal. Você vai concordar comigo que quando você ouve uma música, ela vai te levar por algum momento emocional da sua vida. Se você acostumava a entrar em motel ouvindo aí Phil Collins, Coldplay, as musiquinhas, né, dos anos 80 que eram lindas, que estavam dentro do carro dos casaizinhos de namorado que iam para o motel, dentro daquele camarada que passava as noites no bar bebendo com a musiquinha lá, essas músicas bonitinhas, que só estão falando de amor entre homem e mulher. Ela joga você dentro desse portal e faz você se lembrar. Eu sempre gostava de vir para cá pregando, e eu tenho muitos parentes aqui no DF, no Goiás, e aí uma vez, 2 vezes por ano eu gosto de pegar o carro e vir, que a gente visita os parentes e também prega para os amigos. Eu venho com a família, passa em Caldas Novas, para esquentar a bunda um pouquinho lá em Caldas Novas, e toda vez, a hora que chegava no Goiás, eu tinha que pôr uma música do Almir Sater. Por quê? Na minha memória, meu avô gostava. Meu avô, acho que uma terrinha que ele tinha em Piracanjuba. E aí eu vinha e eu ficava, eu lembrava, montando no cavalo, lembrava andando e etc, com aquela musiquinha lá, ando devagar, né? Mas de repente eu comecei a perceber uma coisa estranha. Toda vez que eu ouvia essas músicas inocentes, isso, irmão, isso aí, essa música é mais hino que alguns hinos aí. Mas essas inocentes, que eu não estou dizendo, não é pecado não. Vai falar para mim que eu ouvi mensagem é pecado? Não tem como dizer que é pecado. É música, ela não é nem de Deus e nem do diabo. Toda vez que eu ouvia, depois eu deixava de ouvir, eu ficava estressado, brigando com qualquer um. Vinha em mim uma natureza que eu odeio. Eu sou colérico misturado com melancólico, quer dizer, comel, bomba, relógio. E eu falava, por que eu fiquei nervoso de repente? Então eu comecei a perceber que nessa época eu era virado o giraia. Eu tinha um temperamento do meu avô, era o cross. E aí eu percebi, falei, rapaz, toda vez que eu ouço essas músicas, eu me torno aquele Hernani, início do casamento e antes do casamento. Então eu percebi que a vida de oração, ela eleva o seu nível espiritual, e essas coisas viram lixo, porque é o seu nível espiritual que determina seu referencial. Então muda a ideia, música do mundo é pecado, muda, não usa esses termos mais, porque eu usava esses termos e eu não chegava no denominador comum. E aí eu percebi, falei, gente, não se trata de pecado ou não, música é almático. Por que os louvores devem ser puros? Porque ele leva cativo o seu coração a Deus, ele leva cativo os seus pensamentos a Deus, e ele prende a sua alma no Senhor. E prende ou não prende? Se você estiver aqui nesse culto e começar a cantar assim, ó, coroamos a ti, ó Rei Jesus, o que você vai lembrar? Quem aqui pegou essa fase aí de lá entre 80 a 95 aí? Quem pegou aí? Não vai te jogar lá? Aí alguém fala assim, nossa, eu cantava isso na minha conversão. E vai te dar o quê? Um frisson, assim, um friozinho na barriga gostoso, de uma boa lembrança. É ou não é? Se você chegar num culto e falar assim, ó, ao único que é digno de receber. Mas vamos mais atrás do que isso. Na época que os filhos do pastor Aparício tinham que ir na igreja todo dia, se dormisse, meu pai mandava os diáconos beliscar a gente, e a gente dizia, resisti os diáconos e eles fugirão de vós. Eu odiava diácono com toda a minha força, aquelas pragas que beliscava a gente. Mas sabe o que se cantava? Se tu, minha alma,
a Deus suplica. Irmão, eu ouço isso aqui, sabe o que vem na minha cabeça? Época de evangelho simples, época de círculo de oração, época, a Batista chamava de culto de oração, ou reunião de oração, mas todo mundo tinha. O que as mulheres faziam? Os maridos iam para o trabalho, elas mandavam os filhos para a escola, elas iam para a igreja orar. Hoje vão fazer crossfit. Mudou, os tempos mudaram. Você acha que a igreja cresceu até aqui por causa de teólogo cabeção que fica em ar-condicionado? Foi as irmãs do círculo de oração que trouxe a igreja aonde ela chegou. Que o Senhor levante. Não precisa chamar de círculo de oração e nem precisa usar coque, mas que o coque esteja cravado no seu coração, que esse símbolo esteja cravado em seu coração, não na sua cabeça. Eu me preocupo, se a igreja do Senhor Jesus não voltar à prática da oração. Nós já tem gente se autodenominando anglicano. Anglicano era a igreja católica versão Inglaterra. O rei Tudor brigou com o Vaticano e criou a sua própria igreja e a sua própria Bíblia, no caso a King James, a igreja do rei Tudor, porque ele casou com Ana Bolena e o Papa excomungou ele. Então ele criou a igreja católica versão inglesa, anglicano. O Wesley era anglicano. Quando ele foi avivado, havia nome do Wesley em todas as igrejas anglicanas, proibindo ele de pregar. Coisa boa, é assim mesmo. Já tem gente dizendo, eu agora sou anglicano, já pregando união entre católicos e evangélicos. Olha aqui para mim. Mas eu creio em um avivamento que virá sobre os remanescentes, sobre os irmãos que espiritualizam anualmente a sua igreja com práticas expiatórias como 21 dias de oração, 21 dias de jejum, oração. Irmãos, esse mês nós vamos orar de madrugada, esse mês nós vamos jejuar 20 dias, e entra o outro, e faz, e torre de oração, e termina outro, e começa outro, e pau, isso entra ano e sai ano. Aquele que não gosta, azar o dele, mas aquele que gosta vai tendo resposta de Deus na vida dele, vitória de Deus na vida dele. Sabe, se nós não construirmos essas práticas expiatórias na igreja, ou seja, santificatórias, em mais poucos anos nós estaremos tão carnais, com pubs como a Inglaterra. Você prega lá, sai da igreja, tem um barzinho para um uísque, para uma vodka na saída da igreja. E aí, irmão, deixa chamar você de fariseu, religioso, deixa chamar você de tudo. Mas eu vou te dizer uma coisa: não reclame por aquilo que você tolera, não reclame daquilo que você aceita. Você não ora, você não jejuma, você não medita, então não reclame da sua situação atual de vida, espiritual, familiar, moral, etc. Você não pode reclamar daquilo que você tolera. Se você quer uma mudança de vida, parta para o ataque. Quebra tudo no bom sentido. Muda, comece, vai ali. Eu só consigo orar 5 minutos, só 5? Mas faça isso todo dia. E um conselho: faça todo dia no mesmo horário. Senhor, eu estou aqui, em nome de Jesus, etc. Pronto. Põe no outro dia a mesma coisa. Você vai ver que em 3 semanas você estará orando 30 minutos. Você não ora só 5 minutos, você ora 5 minutos no mês. Porque quem ora 5 minutos todo dia, não está orando mais 5 minutos. Não está. Porque quando você vai pegando o hábito da oração, o Espírito Santo vai pondo cada vez mais palavras. Não foi Jesus que falou? Não se preocupe com o que você deve dizer. O Espírito Santo que põe palavras.
Ele que te fala aquilo que você deve orar. Aleluia, aleluia. Nós temos que tomar muito cuidado com a questão de oração. Vou tentar sair agora do momento profético da palavra, que é o momento do confronto. Eu vou tentar para um momento de ensino extremamente importante. Porque olha para mim, irmãos, por que a igreja evangélica brasileira é considerada no mundo a igreja que menos ora? Vou te dar um exemplo. Pastor David Unschou foi pastor da maior igreja do mundo, com mais de 1 milhão de membros, já partiu para o Senhor. Mas ele ensinou o mundo, talvez alguns, não o mundo, a prática da oração. E não me parece estranho a coincidência dele ser considerado o pastor que mais pregava oração no mundo, ser também o pastor da maior igreja do mundo. Que estranho, né? Já te conto isso. Ele conta em um dos seus livros, um livro chamado Jubileu, no caso dele, 50 anos de ministério, que alguns pastores, ou muitos pastores saíam daqui, e o mundo todo ia lá para descobrir, ia ver do pastor Show, qual era o segredo dele para ter mais de 1 milhão de membros. Então chegou lá uma comitiva brasileira, perguntou para ele qual era o segredo para ter um avivamento como ele teve. Ele falou: vamos ali. Havia algumas centenas de pastores. Eles saíram e foram para um lugar, talvez um espaço maior que esse, e o pastor Show disse: agora todos vão dobrar os joelhos, vão colocar ali uma música bem baixinha, e todo mundo vai orar. Pastores, não levantem dali menos de 1 hora, o que era uma vergonha, porque não podia ser pastor com o pastor Show sem orar no mínimo, os pastores sem orar no mínimo 4 horas por dia. Então o pastor Show contava essas 4 horas como horas de trabalho. Olha que poderoso, porque senão os pastores vão dizer: pastor, a gente não consegue orar 4 horas, porque a gente tem que vir na igreja para trabalhar. Isso assim, orem por 4 horas, é hora do seu trabalho. Das 8 horas de trabalho que vocês terão, 4 é oração. Ele ia até longe, ele não permitia que eles evangelizassem, que eles fizessem visitas nas 4 horas de oração. Ou seja, se tivesse que escolher, morreu lá um irmão ou alguma coisa lá, tem que visitar o irmão, entre eles irem visitar, orar, eles tinham que escolher orar. Por isso que ele chegou a mais de 1 milhão de membros. Aí ele falou para esses pastores brasileiros, que ele chama pastores brasileiros ocidentais. Ele conta: gente, eu fiquei com muita vergonha. Falei: Senhor, eu não quero ser brasileiro não. Eu fiquei com muita vergonha. Ele conta que quando dava 20 minutos, os caras já estavam sentados ou deitados com a barriga para cima e o joelho dobrado. Ele parava e ele dizia: vamos orar, vamos orar. Ele: vamos orar. E os pastores diziam: nós já oramos tudo, pastor Show, não tem mais nada para dizer, nós já dissemos tudo que tinha que ser dito. Então ele terminava a oração dele de 1 hora e se levantava. Aí vinham os pastores: pastor, agora nós queremos ir lá. E lá onde? Falou: aonde o senhor nos leva? Lá eles esperavam, sei lá, ver alguma coisa, uma mágica. Qual é o segredo da Coreia? Ele abaixa a cabeça, ele diz: o segredo era esse, não outro. Esse era o segredo, e vocês não quiseram aprender. Lamentável. Olha para mim, mas isso vai mudar. Há um texto bíblico que me deixa maravilhado. O Senhor vem para a nação de Israel e diz: vocês serão lembrados pelo nome do Senhor. Em outras palavras, ninguém vai elogiar Israel, eles vão elogiar o Deus de Israel. Ou seja, quando o povo de Israel saiu do Egito e começou a varrer aquelas nações em Canaã,
Sabe como é que o povo falava? Às vezes não dizia, lá vem Israel com suas armas poderosas, seus soldados letais. Eles diziam, lá vem o Deus de Israel que destruiu o Egito. Eles eram lembrados pelo nome do Senhor. Eu estou pregando, eu estou profetizando, eu estou orando, dizendo que vai chegar uma hora que o Brasil não será lembrado por carnaval, o Brasil não será lembrado por futebol. Eu declaro falência do carnaval, futebol, essa cultura diabólica, São João. O Brasil será lembrado como Coreia foi. O Brasil será lembrado pelo nome do Senhor, por avivamento, por batismo com o Espírito Santo nas escolas, pelo poder de Deus sendo derramado, por uma nação que ora e ora e ora e ora e ora e ora. Você acha que é à toa um país que tem 5 títulos de futebol mundial, que de 2 em 2 anos tinha um melhor do mundo? Você acha que são mais de 10 anos sem nenhum melhor do mundo? Nenhuma nação chegou a um fiasco tão grande desse jeito. Nenhuma. Olha para a Alemanha se está esse fiasco. Olha para a Espanha, olha para a Argentina, irmãos. Mas esse país aqui não tem mais safra. Tinha um ídolo. O Senhor está pegando o nosso orgulho e jogando no lixo. Você sabe por quê? O que mais atrapalha o avivamento é o ego. Ele está, irmãos, Ele está trazendo a sua igreja pelos cabelos. Ele enrolou a mão assim nos nossos cabelos, eu vou arrastar você aos meus pés, eu vou na marra, eu vou trazer esse país ao arrependimento, eu vou trazer esse país à consagração, eu vou ensinar esse povo a orar, e aqui arrastando, e eu aceito essa sujeição. Os que não aceitam são os do ego que eu acabei de falar. Por que Deus se interessa pela oração? Porque os planos de Deus para nós são condicionados à oração. Se eu não oro, Deus não consegue realizar a vontade dele na terra através da minha vida. Ele falou isso na oração. Quando você for orar, ore: Pai nosso que estás no céu. E no final ele diz: seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Mas a maneira como nós estamos vivendo, nós estamos orando assim: seja feita a minha vontade no céu como é na terra. Então, Jesus está nos ensinando que é em oração, que a vontade dele se realiza na terra através da minha vida. Em outras palavras, quando eu sou um crente que não oro, eu estou sabotando a vontade de Deus para o reino de Deus aqui na terra. Porque você que não está orando, você poderia estar ganhando 1 milhão de almas. Porque você que não está orando, você poderia estar levantando um paralítico. Porque você que não está orando, já poderia ter ganho toda a sua família. E se a vontade de Deus para a sua vida não está sendo realizada, é o texto que diz: você está sabotando a vontade de Deus aqui na terra, através de você. Uma igreja sem os ofícios expiatórios da consagração, registrado em Mateus 6, que é oração, jejum e ajuda aos necessitados, essa igreja, ela está mais estragando do que ajudando. Sabe por quê? Ela não ora, mas está no oba-oba, e o povo pensa que está bom. Essa igreja não ora, mas está cheia. Essa igreja não ora, mas ela está lotada. Ela não ora, mas tem o melhor louvor da cidade. Ela não ora, mas bombou um louvor no Spotify. Ela não ora, mas o YouTube dela está bom. Ela não ora, mas seus pastores são descolados. Ou seja, o povo olha para ali e tem aquilo como modelo de avivamento. Na realidade é oba-oba. Então uma igreja que vive um destaque sem os ofícios consagratórios, santificatórios, arrependimento, santidade, oração, jejum, ela está atrapalhando o avivamento. O povo pensa, então, é fácil conseguir um crescimento. Aqui a gente não ora e temos aí 10 mil pessoas. Há uma voz espiritual aqui. O
o Espírito Santo está falando à sua igreja. Foi depois que Elias orou que o fogo desceu. Foi depois de um movimento intenso de oração que Deus tirou o povo do Egito depois de 400 anos de escravidão. Foi depois da oração insistente de Salomão que a glória de Deus veio ao templo. Foi depois das insistentes idas e vindas dos discípulos ao templo que o Espírito Santo desceu. Foi depois de insistir em derramar sua alma em oração ao templo todos os dias, que Deus atendeu a oração de Ana, dando-lhe o profeta Samuel. Daniel na cova orou, foi protegido, porque ao invés de dormir, ele preferiu orar. Ele viu que a situação era séria. Deus deu a esse mesmo Daniel as revelações finais, porque ele começou um processo de santificação por 21 dias. Presta atenção. Ai, pastor, eu estou como se eu estivesse sufocada com essa mensagem. Essa mensagem está espremendo a cada um. Isso é bom e não tem a ver comigo. Eu apanho dela como um martelo todo dia. Deixa-me te falar uma coisa. Como orar? Todo mundo aqui gostaria de orar, eu espero. Mas por que não conseguem? Qual é o motivo que nos leva? Não adianta eu ficar aqui falando de oração e você ficar confrontado e não aprender. Porque oração, biblicamente falando, é uma coisa que se aprende. Então, qual é o segredo para orar, pastor? Quem quer aprender aqui, diga amém. Primeiro segredo para orar. Olha para mim. Toda vida de oração nasce de um espírito de oração. Se você não tiver um espírito de oração, esse é o termo bíblico, você vai dobrar o joelho e não vai conseguir orar, mesmo sabendo que deve orar. Então, como se adquire o espírito de oração? Então, o espírito de oração, ele é um derramar, é como que um batismo do Espírito Santo na vida do crente. Zacarias, capítulo 12, no versículo 10, no versículo 11, versículo 11, Zacarias 12 e 11, acho que é o 10, versículo 10, presta atenção, muita atenção nesse texto. O povo de Israel não chama por Jesus, não clama a Jesus, não busca Jesus, mas a Bíblia Sagrada afirma que nos últimos dias, para que Israel seja salvo, ele vai ter que clamar por Jesus. Olha o que diz o texto: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei. A palavra derramar é a mesma de Joel 2 e de Atos 2, fala de um batismo do Espírito Santo. Ela também está em mais um texto, ela está em 3 vezes na Bíblia referindo-se a um batismo do Espírito Santo. Romanos capítulo 5 e 5 também fala: derramarei o amor de Deus no seu coração. E aqui fala de derramarei um espírito de graça e de oração. Por que Israel não ora? Porque eles não têm o espírito de oração. Por que eles serão salvos? Porque o Espírito Santo vai derramar no coração deles um espírito de súplica e eles vão clamar por Jesus. Qual o primeiro segredo para ter uma vida de oração? É dobrar o joelho e orar pela sua vida de oração. Como assim, pastor? Funcionou comigo, funciona com todos. Eu dobrava o joelho e falava: Senhor, me batiza com o espírito de oração. A minha primeira mensagem de avivamento pré-pandemia, eu não sabia que chegaríamos a isso, foi essa: espírito de oração. Nunca mais eu fui descolado da pecha. A qualquer lugar no Brasil que você for, eles colam em mim 2 coisas: pregação do Espírito Santo e pregação de avivamento. Eu fico muito feliz com isso, mas também é um peso muito grande, uma responsabilidade que não dá para eu fugir. Presta atenção, eu ia lá, dobrava os meus joelhos
demorava 4 a 5 minutos. E eu orava pela minha vida de oração. Você não ora pela sua vida familiar, financeira, etc. Dobra o joelho e ore pela sua vida de oração. Senhor, eu oro pela minha vida de oração. Me dê força para eu orar mais. Me dê força para eu alcançar o seu coração. Senhor, me ensina a orar. Me batiza com o espírito de oração. Irmão, isso aí, 5 minutos é nisso. No outro dia você pede de novo o espírito de oração. No outro dia você pede de novo o espírito de oração. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que a sua casa estará inundada com a presença de Deus. Você vai ver que não vai ter mais grito nessa casa, xingamento, desentendimento. Por quê? A paz que excede todo entendimento tem um trono na casa agora. Jesus é essa paz. Agora veja, minha filha tem uma cachorrinha, e eu gosto muito dessa cachorra, eu gosto de qualquer bichinho, eu fico vendo esse bichinho na rua aí, dá um dó. E ela ficou no cio, e ela ficou afastada da casa. Dá um dó, porque ela está afastada, não pode deixar ela mais para dentro da casa, que suja tudo, e fede, etc. E você fica vendo, ela deitava lá no cantinho, escondia o focinho, ficava olhando para a gente, tipo assim, não adianta eu insistir, não vão me tirar daqui agora. E aí eu pensei, falei, gente, a minha cachorrinha tem um cantinho em casa. Todo mundo que ama os bichinhos sabe que eles têm um cantinho na sua casa. Até a sua cachorrinha tem um canto na sua casa. E você não tem um canto para Deus na sua casa. Aonde você passe, aquele cantinho faz para você, ó, vem aqui. E você dá aquela olhada, sabe que ali é um lugar de comunicação entre você e Deus. Isso se chama altar. Você precisa urgentemente, você pai de família, falar a partir de hoje, ai pastor, eu sou a única crente, faça você. Você precisa falar assim, a partir de hoje as coisas vão mudar nessa casa. Nós vamos estabelecer um altar nessa casa. Vai todo mundo orar. Ai, mas eu não consigo ficar. Não, nem que ore 2 minutos. Vai todo mundo lá comparecer diante de Deus. Aí todo mundo tem um lugar e um horário de oração. A vida de oração, irmão, se ela não for estabelecida como uma disciplina, essa igual você dá para a academia, que você põe lá, tá pago. Se você não estabelecer isso como uma disciplina, você não vai orar. Quem são os piores para orar? São aqueles que são mais levianos, que promete também pagar a academia e não paga. Ele chega lá, paga a academia, foi uma vez, fica gastando dinheiro à toa com a academia. É aquele que diz que tem que dormir todo dia 11 horas, mas meia-noite e meia está acordado. Ele não cumpre as promessas que ele faz para ele. Mas você precisa olhar para você e se disciplinar. Irmão, você que é pai de família, está me assistindo, você é responsável por essa casa não ter uma vida de oração. Você tem que cobrir seus filhos e sua esposa com suas orações. Depois não adianta lá na frente dizer, meu filho não quer saber mais de Deus. Os seus filhos só vão amar o Deus que você ama. Não adianta falar para os seus filhos orarem. Eles têm que ver você orando. Esse é o primeiro segredo. O que eu faço quando eu vou orar? Eu dobro o joelho e coloco uma música. Escute bem. Eu não ponho uma música alta. Ela é baixa, mas ela tem muito fundamento. Eu normalmente escolho a música a dedo, porque eu estou num processo de oração. Não adianta ser uma música evangélica carnal. Vou colocar lá igual essa, livre, não vai funcionar. Essa música é maravilhosa, mas não é para momento de oração. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, o meu filho disse, pai, me dá 2 semanas. Eu vou orar, vou jejuar e Deus vai me dar uma música. Um tema de oração. E Deus havia dito a ele que iria tocar o mundo com essa música.
E ele fez a música. Depois de orar e se consagrar, ele fez a música. O que eu faço? A primeira coisa que eu faço é dobrar o joelho e ficar os primeiros minutos em silêncio. Por quê, gente? Porque quando você está diante de uma pessoa importante, você tem que deixar ele falar primeiro. Nós temos um vício muito grande só de falar. Então, eu dobro o joelho e fico os primeiros minutos, ou 5 ou 10. Como eu sei que ele já está falando? Os meus batimentos mudam na hora. A hora que mudar os batimentos eu sei. Então, quer ver? Aumenta essa música aí. Eu dobro o meu joelho. Isso às 4:30 da manhã. Eu sei quando ele veio. É quando a atmosfera muda. O meu corpo arrepia inteiro. Os batimentos mudam, eu já falo. E eu estou autorizado a falar. Bom, se você quiser orar com essa música, você pode orar. Ela tem 50 e poucos minutos, que dá uma corrida de oração de 1 hora. Ela está livre para todos vocês no Spotify. Eu acho que também no YouTube. Ali, ó, YouTube. O nome da música é The Revival Sound. Você pode colocar, põe no nome dele e pega a sua música e vai ter uma corrida de oração. Eu não gosto muito de músicas com letras que desvirtuam a minha mente. Então eu prefiro ela assim, instrumental. Um outro ponto muito importante. As pessoas me perguntam, por que você ora de madrugada? Chegou o momento tão esperado. Eu quero te explicar a diferença da madrugada e a diferença do dia. Essa é a diferença. Presta atenção. Primeiro, existe na Bíblia 3 horários diurnos, 4 horários noturnos. Você tem das 9 ao meio-dia, 9, meio-dia e 15. Eles oram ao meio-dia por causa do Salmo de Davi, que fala da mortandade que assola ao meio-dia. Eles estavam orando às 9 da manhã, quando o Espírito Santo desceu. E eles oram a hora 9, que de acordo com a igreja primitiva, foi a hora dos milagres. A hora 9 é às 15 horas. Agora, olhe bem para mim. Existe na Bíblia 4 turnos de oração noturnos. A Bíblia Sagrada entende que 18 horas em diante não é mais dia, é noite. A Bíblia também entende que 6 da manhã não é mais madrugada, é dia. 6 da manhã, a partir de então, é dia. Então, dentro desse turno, você tem 4 turnos de oração: das 18 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 e das 3 às 6. Existe algum horário mágico para orar? Do tipo assim, um portal abre? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é que um portal abre não, mas existe um horário diferente. E eu vou mostrar para você isso. Presta atenção. Todo horário em oração é terra santa. Todo horário é aceitável. Não tem na Bíblia horário mais santo do que o outro. Mas qual é a diferença entre dia e noite? Basicamente é essa: você pode escolher a hora de falar com Deus. Você só não pode escolher a hora que Deus vai falar com você. Se você vai falar, você escolhe a hora. Se Ele vai falar, Ele escolhe a hora. Nós temos um problema grave com isso. Nós dobramos o joelho, qualquer hora, fala: Senhor, fala comigo. Tipo assim, a gente dá uma ordem: fala agora, Senhor. Não funciona assim. Na Bíblia, o horário em que Deus iria falar, Ele escolheu. E aí, qual é a hora bíblica que Deus escolheu falar com seus servos? Quem gostaria de ouvir a Deus? Levanta a mão. É possível ouvir a Deus? Na realidade, temos que ouvir a Deus. Mas em oração,
Vamos colocar aqui Jeremias 24, no versículo 4, e eu quero analisar com você esse texto. Talvez eu vá precisar de umas duas versões, 44 e 4, Jeremias 44 e 4, eu talvez necessite usar mais que uma versão. Não, essa não vai. Olha, presta atenção nesse texto, gente. Vou deixar você lê-lo. Leia, por favor, por 2 vezes em voz alta, e nós aplicamos e explicamos ele. Vai lá. Leia de novo. Bom, preste muita atenção. O que a primeira coisa que nós vemos no texto é a palavra, a preposição todos. O que a preposição todos nos ensinam? Que não tem margem para pouco, não tem margem para muito, não tem margem para alguns. A preposição todos ocupa o lugar de eu enviei alguns servos, eu enviei poucos servos, eu enviei muitos servos. Não é muitos, não é alguns e nem poucos, é todos. O que isso significa? Que se você tem a palavra todos os meus servos ali, significa que Deus em nenhum trecho bíblico falou com algum servo dele em outro período. Foi todos. Percebeu isso ou não? Mas ele falou com os seus servos, todos os seus servos, em que hora? Madrugando. Aí, presta atenção, lembra de Samuel? Chegou em Eli e falou: Senhor, pode falar? Não, Samuel, não falei nada não, volta a dormir. Foi lá de novo: Senhor, pode falar? Não, Samuel, não falei nada não, volta a dormir. Na terceira vez, e sabe que hora foi essa terceira vez? Antes das 6 da manhã. Eli disse: Samuel, vejo que o Senhor está querendo falar com você. Volta a dormir. Quando você ouvir a voz, diga: pode falar, Senhor, que teu servo ouve. Sabe que hora foi isso, gente? Na 4ª vigília de oração. Vou te dizer, presta atenção. Quando nós lemos aqui na Bíblia a questão bíblica da 4ª vigília de oração, você vai se lembrar que em Mateus 1:35 nos ensina abertamente, pode pôr o texto, que Jesus era um homem da oração da 4ª vigília. Qual que é a 4ª vigília? A 4ª e última vigília da noite é das 3 às 6 da manhã. Mateus 1:35. Se não for Mateus, é Marcos. Então põe Marcos. Isso. Nessa versão ele não está falando da 4ª vigília. Por favor, acha para mim a versão. Por isso que eu disse que a gente usa outros textos, textos. A Bíblia que tiraram a palavra até pecado da Bíblia. Tiraram a palavra madruguei, tiraram a palavra confronto, né, e por aí vai. Enquanto eles acham ali. Bom, vamos lá, analisem comigo o seguinte. Primeiro, o horário que Deus priorizou para falar com os seus servos. Revista e atualizada, por gentileza, está a palavra 4ª vigília. O horário que o Senhor priorizou para falar com os seus servos era na madrugada. E por que nós definimos que é a 4ª vigília? Só tem 4 vigílias de orações noturnas. E a 4ª e última vigília é das 3 às 6 da manhã. Acharam aí? Não é essa, revista e atualizada. Tem que ser a palavra 4ª vigília. Esse negócio de versão bíblica é um pouco complicado. Mas enquanto eles encontram ali, Jesus era um homem de oração na 4ª vigília. Na realidade, nós encontramos 4 vezes a palavra que Jesus orava na 4ª vigília. O texto diz que Jesus foi ao lugar deserto para orar a oração da 4ª vigília. O texto diz que ele veio andando sobre as águas. Andando sobre as águas, é o texto. Depois de orar a 4ª vigília. Acharam? Leia aí, gente.
Qual que é a quarta vigília? Agora, nós mostramos um texto, tem mais 3 textos. Por exemplo, Jesus saiu de casa para orar na quarta vigília. Jesus veio do deserto depois de orar a quarta vigília. Mas não é só ele que era o homem da oração da quarta vigília. Eu vou te dar aqui alguns textos extremamente importantes. Por exemplo, Êxodo 24:4 diz: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado de manhã, de madrugada, ergueu um altar ao Senhor. Olha só, que hora que Deus deu a Moisés os 10 mandamentos? Pronto. Josué 6:15 mostra que as muralhas também caíram na quarta vigília. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva. Que hora que sobe a alva? Às 6 da manhã, é a primeira hora do dia. E na mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes, e naquele dia rodearam a cidade mais 7 vezes. Tudo que Deus fez com seus servos foi nesse mesmo turno, nesse mesmo período. Salmo 63, versículo 1, Davi diz assim, quer ver? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Agora você tem que voltar a outra versão. Eu te busco ansiosamente, de madrugada te buscarei, porque a minha alma tem sede de Ti. O texto mostra claramente que aquele que busca o Senhor de madrugada, ele tem mais fome e mais sede de Deus do que os outros. Você não precisa nem ler na Bíblia isso. Gênesis 19:27, põe para mim esse texto, por favor. Ali, o texto de Davi estava a palavra, a gente tem que, quando nós vamos pregar, é muito importante você ter umas 2 ou 3 versões bíblicas. Um texto fala bem, o outro muda, essas versões, então, se está ensinando é importante. Abraão se levantou naquela manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante do Senhor. Por isso que você leu Jeremias dizendo que Deus falou com todos os seus servos de madrugada. Você quer ver uma coisa mais forte ainda? Marcos 16:9 mostra que Jesus ressuscitou dentro da quarta vigília. Leia lá. Tendo Jesus ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, a qual tinha expulsado os 7 demônios. Mais uma vez, na minha versão mostra que ele vem na manhã, no raiar do dia. Você quer ver mais uma coisa poderosa? Foi às 6 da manhã que as muralhas caíram. Foi às 6 da manhã que Deus deu os mandamentos a Moisés, depois de orar a quarta vigília. Foi às 6 da manhã que Josué venceu a batalha contra os gibeonitas na cidade de Ai. Foi às 6 da manhã que Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. Foi às 6 da manhã que Jesus ressuscitou. Foi às 6 da manhã que o mar se abriu. Eu vou te dizer, o que nós ganhamos, Êxodo 14:24 aí, o que nós ganhamos orando de madrugada? Primeiro, recompensa, porque se você vai na madrugada, é o que Davi disse, que eu busco o Senhor de madrugada, porque a minha alma tem sede de Ti. Quem tem sede de Deus aí? Vamos ler esse texto. E aconteceu que na o quê? Se é daquela manhã, é a quarta vigília, que ela termina na manhã. E aconteceu que na vigília daquela manhã, eu quero vibração agora. Aconteceu que naquela madrugada, depois da vigília daquela manhã, o Senhor na coluna e nuvem, Moisés viu ali o campo de nuvem e fogo, e viu o campo dos egípcios, e Deus alvoroçou os egípcios depois que eles buscaram o Senhor naquela madrugada. Irmão, eu poderia passar aqui, isso aqui é um ponto de livro que eu estou escrevendo, mas eu poderia ficar aqui a noite toda ensinando a você o segredo da quarta vigília. Eu vou te dar um texto aqui, primeiro texto, Salmo 88:13. Porque eu oro de madrugada? Eu, porém,
clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração. Por 2 vezes Davi mostra por que ele ora de madrugada. Primeiro ele diz porque ele tem sede de Deus. Agora ele diz que ele consegue enviar ao Senhor a sua oração de madrugada. Por isso que a Bíblia afirma que Davi tinha um coração como Deus agradava. Aqueles que vão ao Senhor na madrugada, eles demonstram interesse por Deus. É como se Deus recebesse seu sono como um sacrifício no altar. Essa quarta vigília eu já fui pesquisar com médicos, é a hora do sono REM. É a hora do sono mais pesado, é onde você mais tem um sono pesado. Quando você vai a Deus nessa oração, você está sacrificando, como nenhum outro horário, o seu sono. Ué, pastor, mas e aí, Deus repõe? Repõe, irmãos. Deus repõe tudo. Ele repõe tudo. Vou te dar o segredo como que eu faço para conseguir há mais de 6, quase 7 anos orando à madrugada, acordando todo dia às 4:30 da manhã. Provérbios 8:17, o texto bíblico afirma que Deus ama os que oram de madrugada. Eu amo os que de madrugada me buscam. Olha só, Davi disse que quando você vai à madrugada, você tem fome de Deus. E agora o Senhor diz que Ele corresponde ao irmão que ora de madrugada, porque Ele ama, Ele demonstra amor. E mais do que isso, Ele dá presentes a esses que ofertam ao Senhor. Agora, talvez o texto mais poderoso que eu tenho da oração da madrugada é um texto pequeno. Mas eu nunca li um texto tão sobrenatural de o porquê eu oro de madrugada. A mensagem ainda não está completa, irmãos, porque eu ainda estou insistindo com Deus em um detalhe. Qual que é? Senhor, por que a madrugada? Essa é a minha pergunta. Eu sei que eu devo orar de madrugada, eu ensino que devemos orar de madrugada, principalmente quem quer avivamento tem que orar de madrugada, já lhe explico por quê. Mas eu ainda não tenho a resposta de por quê, o que tem de sobrenatural na madrugada. Qual é? O que tem que não tem nos outros? Isso eu estou buscando de Deus. Por quê? Mas Deus começou, e eu já aprendi com Deus, que quando eu pergunto algo, Ele começa a dar conta-gota. Porque pregar avivamento é isso, irmão, na prática. Não adianta eu vir aqui pregar e o povo chorar, etc., e não ter nada na prática. O texto de Jó 8, versos 5 e 6, ele me constrangeu. Eu fiquei com tanta vergonha, porque esse texto mostra declaradamente. Gente, você vai ler esse texto, Jó 8, versos 5 e 6, e você vai ficar numa alegria tão grande de ler esse texto, e vai ficar numa alegria tão grande, maior ainda, se você é daquele que se encontra comigo na madrugada. O texto diz assim, vai lá, leia. Mas, se tu de madrugada buscardes a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, e restaurará a morada da sua justiça na sua vida. Gente, eu acho que é o texto mais poderoso. Olha o que nós ganhamos buscando ao Senhor na madrugada. Não, mas Deus é exigente que a gente de madrugada, irmão, Ele é Deus. Você não quer ouvir Deus? Você só ouve Deus na hora que Ele escolheu. Agora, você vai estar pecando na hora de madrugada? De forma nenhuma. Mas eu quero te dar uma sugestão. Decida, fala, Senhor, eu vou fazer um período agora da minha vida, uns 2 meses, 3 meses, 4 meses, de oração de madrugada. E eu te explico por quê. Vamos na história. 4:30 da manhã às 5, sempre foi o horário dos irmãos, nossos irmãos na fé, da igreja primitiva, em se tratando de avivamento. Todos os servos de Deus, por quê? Porque eles identificaram isso aqui. Então, por exemplo, Charles Finney ganhou mais de 3 milhões de almas para Jesus, ele orava das 4:30 da manhã em diante. Robert Murray McCheyne, da Bíblia McCheyne, ele ganhou quase a Escócia, o fogo desceu na Escócia, que hora que ele orava? Das 4:30 da manhã em diante. Robert McCheyne dizia, nenhum pássaro vai cantar uma música antes de eu orar.
Nenhum pássaro canta antes de mim, dizia McShane. John Wesley orava das 5 da manhã às 9 da manhã, ganhou milhões de almas para Jesus. Dwight Lima Moody orava das 4:30 da manhã em diante, ganhou mais de 3 milhões de almas para Jesus. Embaldes, um grande avivalista também anglicano, orava das 5 da manhã em diante. Gianni Guyon, Zinzeldorf, o líder dos morávios, os morávios e os puritanos oravam 4:30 da manhã em diante. Todo avivalista, o que tinha eles em comum? Qual foi o segredo da Coreia do Sul? A oração das 5 da manhã. A igreja, o maior culto das igrejas coreanas é de madrugada. Experimente uma vez por mês, não estou falando de vigília, um culto na madrugada, no mês. Depois vai ficando comum e vai, mas não se cobre tanto. Não adianta você falar, eu tenho que orar de madrugada, eu vou pôr o relógio, vou orar, mas não vai. Comece devagarzinho, mas comece. Todos os avivamentos, Billy Graham orava às 5 da manhã em diante, ganhou 5 milhões de almas. O evangelista Bonk ganhou 35 milhões de almas na África. Sabe qual é o horário dele? 4:30 da manhã em diante. Gente, é estranho. Jesus nos ensinou, a Bíblia nos ensinou, os avivalistas aprenderam, mas o Brasil chama de avivamento outra coisa. Algumas coisas acontecem quando você vai à madrugada. Você sempre será quebrantado. Foi o que eu falei do Luiz Hermínio. O vídeo do Luiz Hermínio, dá para ver no olho dele o quebrantamento. Sabe o que ele falou? Eu errei, eu estava com o meu pecado de justiça própria, e com o pecado de justiça própria de ego, eu não conseguia ver a verdade. O que ele fez? Foi se consagrar, claro, foi massacrar a carne. Saiu de lá rapidão, uma outra pessoa. Se você quer ter uma vida de oração, faça alguma coisa agora. Ou dobra o joelho, ou fica em pé, ou faça alguma coisa, mas você vai a Deus agora pedir. Se você não consegue orar, peça perdão por não ter uma vida de oração. Irmãos, nós estamos na beirada de um poderoso e genuíno avivamento. Nós estamos na beirada de um avivamento sobrenatural. O Senhor está chamando a igreja para as orações. Ai pastor, mas por que madrugada? Porque nós estamos numa situação desesperadora no Brasil. E se nós estamos numa situação extrema, precisa de uma atitude extrema. E a oração de madrugada é uma atitude extrema. Você vai dizer, Senhor, que vergonha eu estou de mim mesmo, Senhor. Senhor, que vergonha eu estou de mim mesmo, eu não tenho conseguido orar, é uma vergonha, não tem desculpa, Senhor. Fala, não tem desculpa, Senhor. Senhor, nós nos arrependemos de não ter uma vida de oração. Nós nos arrependemos e nós nos sentimos envergonhados, Senhor, por não ter uma vida de oração. Quebra minha